Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Te agradecer por a gente estar aqui na tua presença, ó Pai. Agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos encontrarmos hoje. Na parte da manhã não deu, ó Deus, e o Senhor nos honrou para que estivesse juntos aqui, no agora, nesse tempo que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, abre o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, receber esse alimento, para que a gente tenha mais um passo em direção à sabedoria, em direção aos Seus ensinamentos, ó Pai, e que nesse momento eu me esvazie de mim mesma para que o Espírito Santo do Senhor possa me encher. Derrama sobre mim, ó Pai, a Tua unção. Tome o teu lugar, ó Pai, para que eu seja apenas boca do Senhor aqui da terra e que o Senhor fale através de mim. Mas abra meu coração, ó Pai, para que eu também possa aprender. Aprender com o que tudo for falado aqui. Já nos prepara, ó Pai, para que a gente tenha uma transformação de mentalidade, uma transformação do nosso coração, uma transformação da nossa fé. Nos ajude, ó Pai, a poder viver cada vez mais para Ti. Entender que tudo o que estamos passando tem um propósito. E tudo tem sido um ensinamento do Senhor para a gente. Então, Pai, tome nas Tuas mãos esse dia e faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada por estarem aí comigo. Deus abençoe. Eu ia gravar mais cedo. Só que aí quando eu vi que tinha possibilidade, melhor a gente estar juntinho, né? Hoje o devocional eu vou falar sobre o retrato, né? E aqui a gente já tem falado, tem muitos dias já sobre a vida, sobre até mesmo a nossa palavra, sobre o poder da nossa palavra. E engraçado, eu não sabia que a Melissa ia entrar, não, mas eu lembrei muito dela quando eu estava preparando o estudo. Pego no seu pé, né, amor? Mas é com muito amor e carinho. E aí, o versículo que mais me chamou a atenção e que para mim vai ser um dos versículos chaves é: a língua tem o poder sobre a vida, mas também tem o poder sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Está no versículo 21. Então aqui ele já deixa bem claro para a gente que nós temos o poder da morte ou da vida, através daquilo que a gente fala. Então, a gente abençoa ou amaldiçoa a nossa casa, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, as nossas vidas. Então, a gente precisa muito ter cuidado com aquilo que a gente fala. Hoje eu acabei dando uma estressada aqui em casa, porque muita coisa para resolver, né? Muitos acontecimentos. Aí eu acabei dando uma soltada, assim, de uma soltada mesmo, sabe? E depois eu me arrependi, mas eu já tinha falado, né? Infelizmente, não tem como voltar atrás. Mas a gente vai sempre aprendendo cada vez mais através de tudo isso. Então, a importância da sabedoria é justamente essa, porque a gente precisa nos guiar diante de tudo que tem acontecido. Porque os dias têm sido desafiadores, mas não é para nos destruir, é para nos ensinar. E Provérbios, ele é como se fosse um retrato mesmo, retrato espiritual, não, para gente, né? Porque ele vai revelar com muita nitidez a diferença entre a sabedoria e a tolice, entre o justo e o arrogante, entre quem edifica com as palavras e quem destrói. Então, cada versículo desse capítulo, gente, é como se fosse um trato desse retrato, um tracinho do retrato, do desenho ali para gente, para nos convidar a observar quem realmente a gente está sendo diante de Deus, diante dos outros e diante de nós mesmos, ou seja, o que a nossa vida tem retratado, qual que é o reflexo mesmo da nossa vida, o que é que a gente tem vivido, sabe? E esse capítulo aí vai falar sobre os relacionamentos, a comunicação, o caráter, e sobre a forma como você se posiciona, a humildade e a confiança. Então, ele vai chamar a gente para uma vida de mais profunda e mais coerente com a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, ou seja, nesse capítulo 18, é como se ele estivesse chamando a gente para ir um pouco mais profundo do que a gente estava vivendo até agora. Mas ele traz muita reflexão.
E a principal reflexão é quem você está se tornando. Depois de todos os aprendizados, quem você está se tornando? O que as suas palavras revelam sobre você? Quais são os frutos da sua presença tem gerado nas suas amizades, nos seus relacionamentos, nas suas decisões, até mesmo através do seu silêncio? Quem tem sido você? E Provérbios 18, ele vai nos mostrar que a sabedoria não é apenas um conhecimento interior. Ela é algo visível. Porque vai ser se expressado com as suas atitudes, nas suas respostas, na sua forma de ouvir, na sua forma de falar, na sua forma de escolher. E esse capítulo ele vai nos ensinar que é tudo no invisível, mas que mostra no visível. Por quê? No invisível, que é o caráter, a humildade, a fé, vai revelar nos traços visíveis da vida, que vai ser no seu dia a dia. Eu acho que eu nunca tive uma fase da minha vida que eu estou tão paciente e tão compreensível com tudo que tem acontecido. Até na forma como quando as pessoas me procuram. É muito pesado, porque é muita coisa, mas mesmo assim, muita coisa tem mudado para mim. Eu já tenho reclamado menos, mas é claro que tem dia que a gente estoura. Hoje foi um desses dias, eu também não sou de ferro. Mas eu sou mais obediente agora. Tem muita coisa mudando. E Provérbios 18 também nos traz 7 ensinamentos. O primeiro foi para mim assim muito importante porque eu tenho uma grande mania de quando eu não estou bem ou quando eu preciso de um tempo, eu dou uma isolada. E aí traz para a gente já no versículo 1 que quem isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. O isolamento ele revela egoísmo e não força. E eu sempre fui uma pessoa de me isolar. Você pode ter certeza que no dia que eu ficar alguns dias sem responder no WhatsApp também, principalmente, é porque eu não estava bem. Não tem como eu cuidar de vocês, gente, sem cuidar de mim. Se eu não estiver bem, eu não vou atender. Você pode me pagar mais caro, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou te atender. Eu não trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho pela minha missão. Eu sou recompensada pelo meu dinheiro, mas eu trabalho pela minha missão. E se eu não estiver bem, eu não vou te atender. Só que aí isso me fez repensar a minha vida. Por quê? Porque eu me isolo de todo mundo, da minha casa, de todo mundo. Do WhatsApp, da internet, tudo. Tudo, 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 tudo. Então já foi aqui um primeiro tapa na minha cara. Porque a sabedoria a gente vai nos chamar para uma comunhão. E a tolice vai fazer com que a gente queira se esconder. E era o que estava acontecendo comigo. A única coisa que eu estava mantendo na minha vida era o devocional. Mas a Samara mesmo passou raiva comigo, porque eu não queria criar vídeo, eu não conseguia nem postar na internet, eu estava com dificuldade de ser congruente até com o meu próprio conteúdo. Se eu não estiver bem, eu tinha essa mania do isolamento. Então, hoje, para mim, foi um dos maiores ensinamentos do provérbio. Foi onde eu comecei e falei, Deus, então eu preciso melhorar até nisso. Porque na minha dificuldade, eu quero estar em comunhão. E para mim, eu sei que para vocês também tem sido bom o devocional. E eu gosto de receber feedback, tá, gente? Pode mandar. Preferência está escrito, que eu gosto de postar também. Mas tem sido transformador para mim. Para eu rever os meus conceitos, eu rever aquilo que eu preciso também mudar. Porque se eu estou querendo alcançar lugares maiores, eu preciso me posicionar melhor. Eu preciso aprender. Então a sabedoria ela está nos chamando para uma comunhão. Não é para se esconder. Entende? Então a sabedoria ela vem nutrindo dos relacionamentos saudáveis. Isolar é apagar a luz que a gente poderia estar tá sendo usada para nos curar. Ou seja, eu estou sendo curada através do movimento do devocional. E não é só vocês. Eu sei que tem muita gente que foi curada, tem muita resposta de oração, tem muitos testemunhos bons através do nosso devocional. Mas a minha vida também é o próprio testemunho.
E o segundo, ouvir é mais nobre do que falar. Responder antes de ouvir é estupidez, é vergonha. Isso eu melhorei até nos meus atendimentos, porque antes, como a gente entende um pouco de reprogramação mental, existem frases que eu cortava o meu cliente para corrigir ele, para que ele pudesse corrigir aquela frase. Por quê? Porque eu quero reprogramar a mente dele para que ele reprograme aquela frase, para que ele entenda que aquilo ali não tem que ficar dentro da mente dele. Aí esse aqui foi mais um ensinamento, porque hoje tem hora que não, viu, gente? Porque eu já sou muito astuta, e como eu gosto de resolver as coisas tudo para ontem, eu sou muito acelerada, claro que eu já faço isso de forma inconsciente, eu já chamo a atenção do meu cliente de forma inconsciente. Mas hoje eu espero ele falar para depois eu corrigir, antes eu não deixava ele finalizar a frase. Eu falava, não, você não pode falar assim. Eu já cortava ele antes. Hoje eu tenho me policiado mais para deixar ele falar para depois eu corrigir. Mas é claro que a gente ainda tem que ter uma conduta, né? Porque se a minha posição é trazer a transformação, se eu deixar meu cliente falar, ele fica falando ali no meu ouvido 3 horas, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Então é claro que eu tenho que saber ali como conduzir, mas eu percebi que eu preciso aprender a conduzir melhor, porque senão eu vou falar mais e ouvir menos. Claro que é porque eu estou ali na condição de ensinar, beleza, mas mesmo assim eu preciso aprender a ouvir mais. Então, falar sem escutar é como se a gente estivesse construindo uma casa sem alicerce. A sabedoria, ela sabe esperar e entender só depois de responder. Claro que aqui não está falando do meu caso, mas eu aprendi até sobre isso. Aqui a gente está falando sobre você não terminar de deixar a pessoa falar para que você possa responder ela. Você já ser reativo daquilo que ela está falando. É tipo pegar uma conversa pela metade e tirar suas próprias conclusões. Não é assim, é aprender a ouvir. E aprender a hora certa de falar. Porque tem conversa, gente, que é melhor você não responder. Então, a maturidade, ela não vai se medir pelo que a gente diz, mas pela capacidade que a gente tem de escutar com o coração. Não é de escutar só com o ouvido e achar que você está presente e não está presente também, não. Porque não é sobre isso. Tá? O terceiro ponto é a língua constrói ou destrói. Isso eu tenho falado muito com vocês. E foi o versículo primeiro ali que eu falei. A língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. Essa é uma das palavras-chave mais impactantes da Bíblia, gente. Porque mostra que a nossa palavra são sementes espirituais, que pode gerar vida ou pode gerar morte. Você tem noção disso? Do poder que está na sua língua? Por que eu desafiei vocês desde ontem a profetizar já sobre a vida, a orar como, Deus, obrigada. A tia da Samara já está com o pulmão no tamanho normal, agora a gente está, o coração também já voltou para o tamanho normal. Obrigada por ela ter voltado para casa. Obrigada por ter me curado. Obrigada pela porta de emprego. Entende que, tipo assim, já é orar profetizando por aquilo, mas nem aconteceu e parece ser impossível. Pois bem, a sua palavra tem a capacidade de gerar vida ou morte. Você quer matar seus sonhos? Profetiza. Começa a profetizar. Tá na hora de mudar, gente, o nosso posicionamento. Então, começa a declarar a vida sobre você, sobre os seus sonhos, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Começa a falar porque você sabe o poder que tem isso. Até, gente, aqui em casa, uma outra coisa que eu tenho tentado melhorar também. Eu chamo as minhas irmãs de doida, mas não é doida de chamar elas de doida, de xingar, de nem nada, não. É doida porque era o apelido carinhoso que eu coloquei nas meninas. Doida pra cá, doida pra lá, minha irmã me liga e já falou, doida, tá, tudo bem aí e tal, não sei o quê. Só que até isso começou a me incomodar, vocês acreditam? Por quê? Porque eu não tô ali profetizando sobre a vida dela. Doida não é algo bom. É como se eu já tivesse amaldiçoando a vida dela. Ah, Lívia, mas é com carinho. Pois é, mas o cérebro não entende o que é certo e o que é errado. O que é carinho e o que é. Ele vai entender a palavra como loucura mesmo.
Então eu vou ter que arrumar outro apelido. Mas principalmente quando a gente precisa de uma coisa para ontem, a gente grita uma outra, tô doida. Aí, porque responde muito mais rápido do que com o nome. Por isso que a gente precisa vigiar em tudo que a gente faz. A gente precisa começar a ter mais clareza. E o quarto passo é a verdadeira proteção que vem de Deus. No versículo 10 está: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Então, aqui, enquanto muitos confiam no dinheiro, na influência, no controle, quem é sábio aprende a descansar no caráter e na fidelidade de Deus. A segurança não é dinheiro. A segurança não é a ausência de problemas. É a presença de Deus no meio delas. Ou seja, enquanto está todo mundo pensando que tem ali o dinheiro que vai ser, o dinheiro é a salvação, o dinheiro vem isso, a gente tem que estar preocupado no que Deus vai prover, como que ele vai prover. Claro que a gente precisa de dinheiro, gente, mas a gente não precisa confiar somente pelo dinheiro. Porque até para o dinheiro vir, a gente tem que confiar nele, entregar para ele. Eu estou numa época de mudança, e para isso vou precisar de recursos ainda. Então vocês não medem como é que tá, mas eu confio nele. Se é para sonhar, eu tô sonhando alto. Meu carrinho deixou o pita lotado. Se é para transformar o meu quarto no lugar como ele mandou para mim, no lugar que está no meu coração, eu vou transformar meu quarto no lugar que está no meu coração. Para quê? Porque vai ser aqui que vai ser feito os devocionais, vai ser aqui que vai ser feito as aulas do Despertar da Fênix, vai ser aqui que vai estar feito tudo. É o dinheiro que vai me trazer essa segurança? Não. É ele. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade, quem vai estar quem está direcionando é tudo ele. E aí vocês acham que vai ser fácil? Claro que não, gente. Por quê? Porque não é só um sonho. É a construção de um lugar onde vai ser mais confortável para fazer aquilo que ele está mandando eu fazer. Que é principalmente essa parte do nosso espalhar chama. É ter uma qualidade melhor, de um vídeo melhor. Porque, por exemplo, igual agora que está à noite, a imagem fica ruim. Se a iluminação estiver melhor, apesar da câmera não ser das melhores, ela vai ficar melhor. Tudo vai mudar. Mas a segurança vem do dinheiro? Não. Porque você poderia ter muito dinheiro, mas as coisas iam dando errado. Vai adiantar o quê? Nada. Então a gente precisa fazer o quê? Orar. O quinto ponto, os relacionamentos são profundos. Os relacionamentos profundos são tesouros da sabedoria. O versículo 22 fala: há amigos mais chegados, 24, perdão. Há amigos mais chegados que um irmão, no final do versículo 24. E no versículo 22, quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Então, os relacionamentos, gente, eles não são detalhes da nossa vida, não. Eles são estruturas que sustentam a nossa jornada. É necessário sermos dois do que um só, porque quando um caiu, o outro está ali para levantar. Isso também está na palavra, não está em Provérbios, mas está na palavra. Por isso que é a necessidade da gente criar relacionamentos profundos e não rasos. É a gente saber com quem que a gente quer andar. E a gente saber que na hora da dificuldade, na hora da gente pular fora, na hora de soltar a mão de ninguém. Quanto mais difícil estiver, esteja ao lado do seu amigo. Não solta a mão dele. E aí a humildade, e aí a gente já passa, né, para o próximo, porque quem anda com o sábio se torna cada vez mais sábio. E cultivar essas conexões vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, quando você tomar a decisão de ser amigo de alguém, seja amigo de alguém de verdade. Ali, mas ele não é meu amigo, então afasta.
Mas não fica sendo meio termo raso para manter ele ali. Não, mas esse aqui é meu amigo de balada, vou manter ele aqui porque ele é meu amigo de balada. Não, é melhor você não ter amigo de balada também. Porque se for para ter um relacionamento mediano, é melhor você não ter. Ou tá com você, ou tá com você. Ou você tá, ou você tá. Você não tá, você não tá. Não tem meio termo, não tem um muro. Existe até sei lá, é uma história, que como se fosse uma parábola, mas eu não sei se ela tá na Bíblia, não. Eu acho que não. Mas que o pessoal conta que era como se um cara tivesse em cima do muro, olhando, tipo, o céu e o inferno. E, tipo, o céu chamando ele, convidando para vir pro muro, e o inferno nem aí, nem ligando, nem nada. E ele lá indeciso. Aí, o final da história, eu não lembro exatamente como que conta, não, mas eu sei que no final da história fala que Satanás não estava preocupado porque o muro é dele, ou seja, a indecisão, o não saber o que você quer, o ser raso, não é estar na presença de Deus. Claro que vai ser, não leva no pé da letra, tá, gente? Achar que, tipo assim, hoje eu acordei e não sei o que eu faço da minha vida, se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Não tô falando dessa situação, tô falando em ficar no meio termo. Igual hoje, meu coração, ele tá meio dividido mesmo. É, se eu vou para um lugar ou se eu vou para outro. Eu realmente ainda não consegui decidir. Eu ainda estou em oração. Aí quer dizer que eu estou dividida? Não. Quer dizer que eu busco discernimento que em certos momentos eu estou aqui, nos outros momentos eu estou aqui. Mas eu estou sempre buscando a Deus para saber o que eu preciso decidir. Mas enquanto isso, eu estou absorvendo e aprendendo nos dois lugares. E se Deus amanhã virar e falar assim, não é nenhum desses dois, é no lado de cá, eu vou largar os dois e viver aqui. Não quer dizer que é tudo. Nossa, mas eu acordei hoje, eu não sei se eu visto roupa preta ou roupa branca. É como se eu tivesse errado e você ficasse pelada. Porque a indecisão, ela faz parte da nossa vida. Mas é ser com sabedoria que você vai saber tomar a decisão. Qual que decisão que você quer? Você não pode ficar em cima do muro, tendo coisa rasa. Mas fala, não, esse amigo aqui é só para balada, esse aqui é meu amigo da igreja, esse é um amigo que frequenta a minha casa. E aí, com nenhum dos três, você consegue dividir verdadeiramente sua vida. E com nenhum dos três, você consegue ajudar ele. Por quê? Porque a pessoa rasa está sendo você, não está sendo nem eles. Então, começa a vigiar nisso. Terceiro ponto, a humildade abre portas que o orgulho fecha. No versículo 12, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, a tolice, gente, ela se engrandece antes do tempo. É a gente achar que a gente é alguma coisa e a gente não é nada. A gente é muito pequeno nesse universo gigante. Você pode ver que a primeira coisa quando eu faço aqui, que eu peço para Deus para entregar aqui, para usar minha boca, para poder ser boca aqui na terra, é justamente que o quê? Eu aprenda com aquilo que eu estou falando. Porque eu não sou melhor que você, porque eu estou aqui na frente. Não tem nada que me diferencia de você. Pode ser você aqui, inclusive. Por isso que a gente precisa muito dessa parte da humildade. É de entender que tudo vem dele, é tudo para ele. E a sabedoria, ela se esconde atrás do serviço e é exaltada por Deus no tempo certo. Ou seja, é aqui no servir. Eu mesmo cansada, porque hoje eu trabalhei muito e ainda tive terapia, então eu mesmo cansada, querendo dormir, eu falei, opa, tem devocional. É ter o compromisso com aquilo que você está fazendo. É você fazer o que precisa ser feito. Então, não é correr atrás do reconhecimento. Eu não quero ser reconhecida por vocês. Eu quero fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque a verdadeira honra não vai ser de vocês, gente. Não vai ser de puxar saco, ou de vir me abençoar, ou fazer alguma coisa, ou vender terapia, ou fazer o que for. Não é sobre isso. A verdadeira honra é quando Deus nos abençoa.
É quando ele mudar a minha história, como ele tem feito já. Ele abrir portas aonde não tinha nem como ser aberto portas. A verdadeira honra é o que vem dele. A nós cabe ser humildes e fazer a nossa parte. O sétimo é buscar sabedoria é uma linda atitude ativa, ou seja, para sempre. O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. O sábio não espera aprender por acaso. Ele procura, ele estuda, ele pergunta, ele medita. Reflexão. Aprender é um ato de fé. Busque sabedoria como quem sabe que ela é um tesouro. Ou seja, a sabedoria, gente, ela tem muito valor. Inclusive, eu tô até pensando da gente, tipo assim, igual nós estamos na jornada de sabedoria esse mês. No mês que vem, a gente fazer o devocional de segunda a sexta normal, e aí a gente traz alguns outros estudos, aquilo que Deus direcionar. Quando for setembro, né? Porque aí o mês que vem é agosto, não é isso? É. Aí agosto ele tem 30. Ah, não, agosto também tem 31. Não, é. Quando for setembro, a gente faz 30 dias de provérbios de novo, e assim por diante. Porque se é uma busca contínua, mais certo é a gente buscar sempre, né? Só que agora que eu vi aqui, gente, na verdade. Ah, mas agosto também é 31, né? Que é julho é 31, agosto também é 31. Enfim. A gente fazer em outubro de novo. A gente fazer a mesma jornada de sabedoria. Não sei, vou estudar aqui depois para ver como que a gente vai fazer. Mas trazer de novo a jornada da sabedoria, porque são 31 dias. E aí a gente tem que pensar certinho como é que a gente vai fazer. Mas eu estou pensando em trazer novamente, claro que aí vai ser outro estudo, não vai ser idêntico a esse, porque quanto mais a gente vai elevando o nosso conhecimento, mais a gente vai tendo entendimento daquela palavra, mais discernimento Deus vai trazendo ali para a gente. Então, algumas coisas podem mudar. E aí, por isso que o mais importante é a gente buscar cada vez mais essa sabedoria. Mesmo quando acabar esses 31 dias, você pode continuar orando por isso, você pode continuar lendo Provérbios, você pode continuar lendo a Bíblia, você vai buscar e fazer o estudo que você sentir no seu coração, aquilo que vai fazer mais sentido para você, tá? Eu deixei, vão 6 perguntinhas também de reflexão, tá? E eu queria dizer para vocês que a sabedoria, gente, ela vai transformar no o invisível, que é isso aqui que a gente está fazendo, é a busca, é pagar o preço de forma invisível no visível. Porque ela vai moldar a nossa palavra, ela vai moldar a nossa atitude, as nossas escolhas e os nossos relacionamentos. Então, a gente vai passar a mudar a forma como a gente age no mundo. Então, não vai transformar somente a sua vida, mas a vida das pessoas na qual você convive, o seu ambiente de trabalho, tudo isso vai sendo mudado, porque ela vai ser o retrato da nossa maturidade. O que está acontecendo por agora é o nosso crescimento espiritual, é a nossa maturidade, tanto emocional e tanto espiritual, se fortalecendo. Por isso que tem sido desafiador, por isso que às vezes você fica assim louco, né? Falando, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Que coisa bagunçada, como se estivesse tudo fora do lugar. Mas a única coisa que eu tenho que dizer para você é: aguenta firme. Por quê? Porque aprender sabedoria, ela vai vir na prática. E aí vai ser nesses seus desafios que você está tendo que você vai colocar ali em prática. Que você vai aprender a tomar decisão, que você vai aprender a se posicionar, que você vai aprender o que você precisa fazer. Por mais difícil que pareça, é onde você precisava estar. Para poder te levar exatamente para onde você precisa estar. E não se assuste quando as coisas começarem a acontecer, porque senão você vai se assustar igual eu. Porque quando eu recebi o convite da igreja, gente, eu confesso para vocês que eu achei que era trem errado, eu nem queria aceitar. Eu falava, nossa, que loucura. Eu aceitei depois de muita oração. Por quê? Porque não tinha como eu estar lá, nem a igreja que eu vou, eles nem me conhecem, eles nem sabem de fato eu sou, se eu sou ungida, se eu não sou, se eu falo realmente de Deus, se eu vivo aquilo que eu prego. E aí hoje eu tive uma virada de chave dentro da terapia, foi quando a Ludmilla virou para mim e falou assim, para de achar que você não está pronta.
Porque você não viveu alguns processos. Se você notar a sua vida, se você notar a sua história, Deus está te preparado desde a época da barriga da sua mãe. Você já nasceu para fazer o que você faz. É por isso que as portas abrem para você de forma que às vezes você fala assim, não, isso não é possível. Do nada, sim, mas nada do nada. Porque, na verdade, ele está te preparando ó, desde antes. E aí você fica achando que a sua luta é que Deus esqueceu de você e Deus não esqueceu de você. Ele está usando isso exatamente para colocar você onde ele precisa colocar. Para você assumir aquilo que você realmente precisa assumir. E aí depois você não aproveita algumas oportunidades porque você acha que não é tempo. Porque você está preso só nas lutas. Só que essa luta é justamente para fazer com que você aprenda a se posicionar para ele levar você para o lugar que ele quer que você esteja. Por que eu tinha tanta dificuldade de fazer o devocional? Porque eu nunca me enxerguei como líder. E quem está aqui à frente do devocional tem que agir como liderança. Eu tenho que cuidar de vocês. Eu tenho que trazer direção para vocês. Eu tenho que trazer apoio para vocês. Não é só soltar palavras ao vento e pronto, acabou. Não é sobre isso. É sobre pagar o preço. Essa semana, uma pessoa ficou meio aflita, estava um pouquinho nervosa, e aí soltou lá que, como se Deus não amasse e não a escutasse. Eu falei, relaxa, vou orar por você, ela não perca seu tempo, Deus não vai te ouvir. Eu falei assim, um dia você ainda vai orar e vai falar que foi a minha fé que te salvou. Porque se você não tem fé, eu tenho fé por você. Eu sei que é difícil para essa pessoa, mas eu sei que Deus tem um propósito tão grande que daqui a pouco ela vai estar testemunhando isso. Então comece a perceber o quanto a sabedoria ela está transformando a sua vida. Eu queria que você analisasse mesmo tudo que você viveu até aqui, tudo como foi o nosso devocional, desde o primeiro dia até hoje, e olha para as suas atitudes. Quero que você preste atenção nas suas atitudes. Em quem você é, em quem você foi, o que você fez. Porque depois que eu analisei, porque a gente não percebe, tá, gente, quando a gente está evoluindo, tá? Porque a evolução ela é tão devagarzinha e a gente só espera chegar no ponto final que a gente não percebe os caminhos que a gente percorreu daqui até aqui. E aí, quando eu comecei a analisar, eu percebi o quanto eu evoluí em 18 dias. O quanto eu mudei em 18 dias. O quanto isso é surreal na minha vida. O quanto isso é muito forte. Por isso que eu quero que você analise. E eu vou mandar lá umas perguntinhas para vocês refletirem também, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecer por mais um passo em direção à sabedoria. Te agradecer, ó Pai, pela nossa evolução. Eu quero colocar nas tuas mãos a nossa evolução, ó Pai. A obra que o Senhor tem feito em nós. Ainda falta alguns passos, ainda falta alguns ajustes, então tenha total liberdade de continuar trabalhando no nosso coração, na nossa mentalidade, no nosso corpo. Tenha total liberdade de trazer a transformação para a nossa vida e saiba que tem sido muito especial, papai, vivenciar esse tempo com o Senhor. Que cada vez mais nós abrimos os nossos corações para viver para Ti e que o Senhor faça parte de todos os dias, de todos os momentos da nossa vida. Pai, eu me coloco à sua disposição para que o Senhor continue trabalhando infinitamente mais através de cada um de nós. Derrama sobre nós a tua sabedoria e nos guie nessa jornada, Pai, para que a gente saia dela mais do que vencedores. Renove as nossas forças e, ao mesmo tempo, nos dê descanso para que a nossa força esteja renovada até amanhã. Trabalhe infinitamente mais no nosso coração. Guarda, papai, o reacende a chama.
Guarda esse projeto, guarda esse propósito. Visita cada pessoa que está ali no grupo, ó Pai, vai fazendo com que cada uma delas sinta a tua presença. Guarda, papai, o dia 17 de agosto. Já escolhe as pessoas que vão sentar à mesa. Já quero te agradecer, ó Pai, por algumas pessoas já tomarem a decisão de estar nesse dia. Que o Senhor possa trazer quem o Senhor quer que venha se assentar a esse lugar. Que os anjos do Senhor já estejam na casa da Simone guerreando a nosso favor, ó Pai, para que o Senhor possa guardar esse dia, para que esse dia seja extraordinário. Cuida de cada pessoa que vai se assentar à mesa nesse dia, Senhor. Guarda cada coração e que o Senhor possa me usar e usar a minha equipe, para que seja um dia, assim, transformador. Eu agradeço por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero colocar todos os pedidos de oração nas tuas mãos, eu te entrego já te agradecendo por cada vitória, por cada resposta dessas orações, por cada vida salva, por cada casamento recuperado, por cada vida transformada, pela vida da tia da Samara, ó Pai, que já recebeu a alta, pela glória do Senhor, pelo pulmão estar em perfeito estado, pelo coração ter voltado para o tamanho normal. Obrigada, Deus, por transformar a história dela numa história de testemunho vivo, na qual ela ainda vai contar para a gente aqui. Eu quero te agradecer, ó Pai, por o Senhor ter cuidado, ter usado os médicos, os enfermeiros, ter usado cada pessoa que passou sobre aquele hospital, para que tivesse tido essa recuperação tão extraordinária, para que ela tenha voltado para casa. Eu peço por cada pedido de oração, ó Pai, para que o Senhor vá de encontro e que a gente possa celebrar esse testemunho aqui na terra. Eu coloco agora também, ó Pai, todos os nossos sonhos nas tuas mãos, porque o Senhor conhece o desejo mais íntimo dos nossos sonhos. E obrigada, Pai, por realizar esses sonhos. Obrigada por se tornar real. Obrigada por cada conquista e por cada testemunho que o Senhor tem testificado aqui, através do Reacende a Chama. Nós somos muito gratos, ó Deus, pelo Senhor nos escolher, pelo Senhor nos direcionar e por nos permitir fazer parte desse projeto. E que o Senhor continue fazendo infinitamente mais, para que cada vez mais nós possamos trazer para o devocional os teus testemunhos. Entregamos tudo nas suas mãos e pedimos, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Que a sua vontade se prevaleça sobre as nossas vidas. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Gratidão, que Deus abençoe, vocês fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar juntinhos. Eu ainda, a gente vai precisar de arrumar a internet aqui, porque a internet aqui ela está muito ruim. Então, tem dias que ela fica impossível, tem dia que ela não quer funcionar. E eu já entrei com um chamado, mas parece que é o bairro. Tá? O bairro, ele tá com um sinal muito ruim. Olha que eu pago caro, tá? E aí eu vou ver ainda o que a gente vai fazer, o que eu posso fazer, estou buscando atrás já. Na semana que vem eu espero resolver tudo isso sobre a internet, tá? Por isso que é algumas instabilidades. Mas se Deus quiser, vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo. E a gente vai rompendo em fé e vamos crescendo dia após dia juntinhos. Gratidão por estarem comigo, que Deus abençoe e até amanhã.